Please, order in the hall. 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 Quem já veio a Nova York sabe, e quem não veio eu vou contar, que os quarteirões são muito longos, né? Eles são curtinhos nas ruas, então da 44 para 45 é um pulo, mas eles são longos entre as avenidas, são retangulares. Então da primeira avenida para a segunda avenida é bastante chão. E as manifestações estavam na segunda avenida, né? E dava para ouvir, Sara, o dia inteiro. E dava para ouvir muito alto. E dava para ouvir as palavras de ordem. Dava para identificar quais eram as palavras de ordem. Isso porque tinha muita gente ali na segunda avenida se manifestando, fazendo muito barulho. E esse barulho chegou aqui na sede das Nações Unidas. Eu comento que sempre tem manifestação na época da Assembleia Geral. Às vezes são umas manifestações que você nem sabe do que se trata. É uma pessoa com a bandeira do país X, escrito numa língua X, cantando numa língua X, você não tem nem ideia do que é aquilo, né? Porque são várias manifestações de comunidades do mundo inteiro que vivem aqui em Nova York, mas essa manifestação desse tamanho eu nunca tinha visto, né? E, enfim, foi algo muito forte. E a manifestação não aconteceu só do lado de fora, né? Era manifestação do lado de fora e também manifestação do lado de dentro, né? Aquela cena que viralizou nas redes sociais, né? Quando o Benjamin Netanyahu entra no plenário das Nações Unidas e depois antes dele começou a falar, né, as delegações se levantam, e aí a maioria das delegações, incluindo a delegação brasileira, aquilo ali foi um ato político de protesto de todos eles, e vale ressaltar aqui que Netanyahu foi o primeiro a falar. Ou seja, aquelas delegações todas entraram no plenário só para poderem se levantar. Não teve nenhuma fala antes do Netanyahu. Eles entraram no plenário só para deixar claro que eles iam se levantar antes da fala do Netanyahu. Então, não é que alguém ali decidiu na hora, vamos levantar. Não, as pessoas decidiram entrar para se levantar, né? Enquanto Netanyahu era aplaudido com força pela sua própria delegação de Israel, né, com um pouco de entusiasmo pela delegação dos Estados Unidos e com um pouco de vergonha por uma outra delegação que ficou ali para ouvir o discurso dele, né? Mas o Netanyahu teve que, inclusive, parar ali durante um tempo, ficou tomando água para as pessoas saírem, porque formou uma fila de pessoas se retirando, né, da Assembleia Geral. E eu acho que isso representa um pouco, Sara, esse momento que é o pior momento da diplomacia de Israel na história, né? Israel nunca passou por um momento tão ruim na diplomacia, nunca teve uma imagem tão ruim no mundo como tem hoje. E isso, enfim, se reflete no que foi essa Assembleia Geral, né? Essa Assembleia Geral, eu acho que ela vai ficar marcada para a história como uma assembleia de enfraquecimento tremendo de Israel, de um isolamento de Israel e dos Estados Unidos nessa posição, né? Porque, afinal de contas, teve a França reconhecendo o Estado israelense, o Estado palestino, perdão. Né, a gente teve outros países que também, né, recentemente reconheceram: Reino Unido, Portugal, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Austrália. E esse foi o primeiro encontro depois disso, né? Eu acho que mostra uma Assembleia Geral nesse momento, onde há um consenso, né, internacional de que o que acontece em Gaza é um genocídio, né? E a prova disso, inclusive, ontem a gente teve, né, a declaração de que o governo espanhol enviaria navios para acompanhar a flotilha que está rumo à faixa de Gaza, se somando aí a um navio também da Marinha Italiana, que está fazendo a segurança da flotilha, e aí ressaltando, tá, da Marinha Italiana. O governo italiano não é um governo esquerdista, né, globalista, como diz Donald Trump, é um governo de uma grande aliada de Donald Trump, que é Giorgia Meloni, um governo da extrema-direita na Europa, né? E as ruas na Itália foram o que pressionou o governo italiano a enviar esse navio para acompanhar a flotilha, né? No caso da Espanha, a gente já tem um governo mais progressista, né? O Pedro Sánchez sempre não, mas já há algum tempo vem condenando as ações de Israel, mas o mais surpreendente de tudo isso é o caso da Itália. Hoje, inclusive, depois do discurso do Netanyahu, daqui a pouco eu vou falar um pouco do que ele disse, eu entrevistei logo em seguida o Miguel Viveiros de Castro, que é um dos 17 brasileiros que estão nessa flotilha, né? E ele me contou exatamente, primeiro que ele respondeu a comentários da fala do Netanyahu, mas depois eu entro nisso, mas ele estava me contando sobre os ataques que essa flotilha sofreu, né, durante as últimas noites. O barco onde ele está, por exemplo, estourou uma bomba a 8 metros de distância dele. Então, existe um terror sendo perpetrado por parte do governo israelense no mar Mediterrâneo,
né, no quintal da Europa. E agora eu acho que a coisa está ficando mais séria, né? Porque se Israel fizer algum ataque, né, com suporte ali de segurança por parte da Marinha da Espanha e da Itália, as consequências são outras, né? Não são apenas 500 ativistas de mais de 40 países, são eles e o exército espanhol e italiano. Então isso é mais uma amostra desse isolamento de Israel. Mas agora entrando na fala do Netanyahu, ele começou esse discurso falando um monte do Irã, né, falando que o Irã financia organizações terroristas por todo o Oriente Médio. Ele mostrou um mapa do Oriente Médio que ele mostrou no ano passado, depois ele pegou esse mesmo mapa e foi cortando, né, Houthis, governo sírio, Hamas, né, falando de todos os ataques que Israel perpetrou durante esse último ano, afirmando que eles teriam né, feito um grande favor ao mundo. Ele agradeceu Donald Trump pelo ataque contra as instalações nucleares do Irã e disse que o Trump, que ele mencionou múltiplas vezes no discurso, é quem entende melhor que os inimigos de Israel são também os inimigos do Ocidente. Ele citou o 11 de setembro, porém, por exemplo, e ele falou que ainda não terminou a guerra em Gaza, que a guerra em Gaza vai continuar, que Israel precisa acabar com o trabalho, e aí ele está se referindo à aniquilação total do Hamas, segundo o discurso dele, né? O que parece ser o objetivo final não é só isso, né? A aniquilação total e completa do povo palestino. Ele teve um momento que ele citou ali os nomes dos sequestrados de Israel que ainda estão vivos na faixa de Gaza, e ele afirmou que o governo israelense colocou múltiplas caixas de som gigantes viradas para Gaza e que aquele discurso estaria sendo transmitido ao vivo para Gaza, e aí ele falou em hebraico, o discurso foi quase todo em inglês, afinal de contas, né, o Netanyahu cresceu aqui nos Estados Unidos, fala inglês perfeitamente, com praticamente nenhum sotaque. Ele falou em hebraico ali para os sequestrados, disse que Israel não esqueceu deles e que lutaria até o fim para resgatá-los, e também depois falou direcionado para o Hamas, exigindo que eles baixassem as armas. Agora, ele criticou muito também os líderes ocidentais que reconheceram o Estado palestino. E aí, essa é a parte da fala que eu acho que tem pouca gente que acredita hoje em dia, Sara. Não sei se ainda tem quem acredite de fato, mas ele afirmou que não há um genocídio na faixa de Gaza. Que não tem genocídio nenhum, que um governo genocida, por exemplo, não avisa que vai bombardear um lugar antes, né? Avisa para as pessoas saírem. Esse é o argumento dele de que não é um genocídio. Ele diz, por exemplo, que a fome em Gaza não é culpa de Israel. A fome em Gaza é culpa do Hamas, né? Esse é o mesmo discurso que o Netanyahu vem fazendo há muito tempo. A flotilha, por exemplo, que está levando suprimentos para Israel, para a Palestina, para a faixa de Gaza, de acordo com o governo israelense, eles não podem entrar porque eles poderiam estar levando armas para o Hamas. Hoje eu perguntei para o Miguel Viveiros de Castro, eu falei, você está levando arma? Tem arma aí no seu barco para levar para o Hamas? E o que ele me respondeu foi, não tem e não precisa acreditar em mim, porque a gente passou por revista da polícia espanhola, da Tunísia, da Grécia, da Turquia, todo lugar que para, revista o nosso barco. Então não existe, né? Isso é uma grande mentira, né? E o único problema é levar ajuda humanitária para Gaza. Enfim, Sara, foi uma fala longa também, né? Ele não se ateve aos 20 minutos que é dado a cada líder mundial, ele falou mais longamente do que isso, mas foi uma fala que, sinceramente, Sara, eu não sei mais quem acredita, né? Todo mundo que saiu ali saiu porque não acredita, né, no que seria dito por ele. E aí mesmo os aliados, eu não acho que eles acreditam de verdade naquilo que Netanyahu diz, né? Eu acho que, de fato, essa disputa o governo israelense já perdeu.